Olá, querida aluninha, seja muito bem-vindo para mais esta nossa videoaula, certo? E hoje, então, dando continuidade, nós iremos continuar falando sobre a Revolução Francesa, parte 2, certo? E recapitulando assim brevemente o contexto da nossa última videoaula, nós já tínhamos conversado sobre todo o contexto de crise econômica da França, sobre como o apoio aos colonos americanos tinha sido prejudicial financeiramente para a França, com os gastos da Guerra dos Sete Anos, então, anterior ainda, a ajuda dos franceses aos colonos americanos só piora, então, cada vez mais essa dívida pública. Além disso, a gente já falou da dificuldade de arrecadação de impostos, porque só o terceiro estado contribuía. Aliás, nós falamos já do primeiro estado, divisão aí, né, de clérus, segundo estado, nobreza, terceiro estado, povo de modo geral, que inclui do burguês enriquecido ao camponês mais humilde e simples, certo? Nós tínhamos já comentado também sobre a tentativa do rei Luís XVI em convocar a Assembleia dos Notáveis, fazer com que o primeiro e segundo estado pagassem seus impostos. Isso não aconteceu. Em seguida, por muitas pressões populares, se convoca a Assembleia dos Estados Gerais, lembra-se disso? Onde também não tem resoluções. E o terceiro estado, bastante indignado, resolve fazer uma Assembleia própria, a Assembleia Nacional, que promulga-se ali a ideia, né, de se ter uma Constituição. Então, o rei não é, vamos dizer assim, muito favorável a essa medida que limitaria os poderes deles de antigo regime absolutista, certo? Mas o rei se encontra numa situação delicada, porque do lado de fora a população se revolta, se junta numa espécie de guarda nacional para tentar proteger os representantes do terceiro estado nessa assembleia que eles mesmos desenvolveram, certo? E no meio dessa agitação política, nós até comentamos que existe uma observação do movimento da Revolução Francesa como dois momentos distintos. Um primeiro de caráter burguês, de caráter enriquecido, iluminista, burguês, né, de pessoas realmente esclarecidas, com acesso à leitura, à escrita, a Rousseau, a ideias democráticas, enfim. E de um outro lado, as pessoas humildes, que tinham ouvido falar sobre o iluminismo, tinham ouvido falar das ideias, mas muitas vezes são analfabetas e têm um pensamento mais radical, caracterizado inclusive pelos sans-culottes, que são burgueses mais pobres, então uma classe média baixa, camponês, enfim, artesãos, entram bastante nesse grupo, certo? Então nós percebemos que há dois momentos aqui desse movimento. E um dos momentos onde a gente realmente observa isso é com a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, quando essa galera revoltada, né, na rua, da tal da Guarda Nacional, que no fundo é uma guarda revolucionária, resolve tomar a frente disso aí e invade a Bastilha, que era uma prisão política, embora tenha correntes que dizem que ela nem era muito mais utilizada, mas enfim, ela é um símbolo, certo? E a tomada da Bastilha, a tomada do armamento que era guardado lá dentro, é um símbolo de luta dessas pessoas populares, humildes, pobres, com pouco acesso à informação, mas uma vida muito sofrida, com crise econômica, alimentar, etc., de tomar alguma liderança desse movimento de um caráter violento e deixar uma marca, né, da busca pelo fim do antigo regime a partir da tomada aí dessa enfim, antiga fortaleza, certo? E só para a gente, então, finalizar o contexto, a gente pode colocar que enquanto os burgueses buscam mudanças, uma vez aí, né, promulgando a Constituição, limitando os poderes do rei, né, acabando, portanto, com a questão do absolutismo do rei, mas não em si com o rei, né? Ninguém aqui nos burgueses está questionando a monarquia em si, porque geraria uma super instabilidade política, você tirar o rei, fazer um baita mudança, etc. Por outro lado, os mais populares, ala dos sans-culottes, pessoas mais radicais, já estão querendo mudanças mais significativas e violentas. Então a gente pode caracterizar como a burguesia iniciando esse movimento, né, com a Assembleia Nacional, mas buscando mudanças mais sutis, mudanças mais delicadas, mais relacionadas com limitar os poderes do rei, para então os outros estados pagarem impostos, etc., e elas poderem ter o caminho livre para, enfim, terem seus negócios, enriquecerem, etc. Enquanto que este segundo grupo está falando de uma mudança mais radical, violenta e efetiva, certo? E a partir do caos, da instabilidade que essa tal de Guarda Nacional, que é uma guarda revolucionária, popular nas ruas, né, vão fazer aí a queda da Bastilha, etc. E também os camponeses lá no campo, com o tal do Grande Medo, onde eles estavam invadindo senhorios de terra, queimando, pegando as terras, etc.
Os burgueses deste grupo, né, então a galera mais elitizada desse terceiro estado, dessa população, observando o que está acontecendo, percebe que ela tem um problema. Então, se no início do movimento ela precisava da ajuda dos populares para ter maioria, né, numérica mesmo, poder, enfim, pedir para o rei, né, ou até exigir, podemos dizer assim, que ele faça alguma coisa, e aí sai a Assembleia Geral, onde se junta, né, e se convoca todos os estados para conversar, e aí se inicia um movimento, agora ela observa que a coisa está saindo de controle. E uma vez que a situação está saindo de controle e eles estão violentos, buscando medidas muito radicais, o grupo de burgueses começa a observar que é uma situação bem perigosa. E se naquele momento, né, onde eles invadem a sala de jogo, fazem a Assembleia Constituinte, dizem que vão criar a Constituição e o rei tenta impedir eles e chama soldados, se naquele momento a burguesia, né, e o rei, a nobreza, estavam em atrito, a partir de ambas observando a população, vamos dizer assim, metendo louco nas ruas, elas começam a ficar receosas e percebem que talvez se unindo elas consigam controlar um pouco mais a situação e não que ambas irão ter talvez, né, o melhor dos resultados na cabeça delas. Então o rei não estava muito interessado em limitar os seus poderes, mas ele observa que a situação está perigosa e talvez seja necessário ceder em algum ponto com esses burgueses, né, para gerar alguma mudancinha e etc, mas ele não, vamos dizer assim, se ferrar com as pessoas na rua que estão realmente violentas e querendo fazer coisas que ele já não consegue mais prever. Essa população está saindo de controle. Então, nesse momento, a gente observa, né, que observando a queda da Bastilha, observando as revoltas populares nas ruas, a burguesia do terceiro estado, que está lá no Palácio de Versalhes, criando a tal da Constituição, e a nobreza e o rei começam a dialogar, um acordo entre si, tentando chegar em alguma questão aí, né, de que, enfim, vão se acertar para tentar controlar o que está acontecendo nas ruas e minimamente ter o controle da situação. E o acordo mais básico é que eles oficializam entre si que haverá então uma monarquia constitucional, né? Então, os burgueses irão deixar a permanência do rei no trono, e em troca o rei vai assinar a Constituição limitando os seus poderes, que é o que os burgueses queriam desde o princípio, né? E nesse contexto, então, surge aí uma atmosfera de um pouco mais de calmaria, no sentido de galera, né? Nós burgueses estamos conversando aqui, calma, baixa aí o ânimo que vai sair algumas mudanças interessantes, né? Calma. E conseguem, de algum modo, daquela controlada momentânea, pelo menos, e vão sair uma série de situações aqui, que eu vou pegar minha colinha agora, certo? Então, em agosto de 1789, de início, para agradar principalmente os camponeses que estão lá fazendo grande medo nos campos e tomando terra e incendiando o senhorio, etc e tal, se institui o fim dos impostos específicos para os camponeses, que era uma coisa que já tinha aí, né, desde o antigo regime, não só, mas desde resquícios feudais, né? Então, se você olhar o feudalismo francês, aquelas questões de camponeses terem que pagar alguns impostos específicos para poder usar as terras, o moinho e etc. do senhor, ainda permaneciam, mesmo a gente estando falando do final do século XVIII. E isso era uma demanda que os camponeses tinham muito forte de querer pagar esses impostos, porque ficava muito pesado eles pagarem impostos para o rei, afinal eles eram membros do terceiro estado, e pagarem impostos extras por serem camponeses, usando as terras do senhor e etc. Então era muito pesada essa carga. Em agosto de 1789 se cancela essa obrigatoriedade, né, dos camponeses para os senhores das terras, enfim, impostos no geral que eles pagavam para o primeiro e o segundo estado, tá bom? Também em agosto de 1789 sai um dos pontos mais importantes que a gente tem a comentar, não só sobre a Revolução Francesa, mas sobre as consequências para o futuro que a Revolução Francesa traz para o mundo, que é a Declaração, né, de Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma das cartas, né, digamos assim, de caráter iluminista, falando de ideias de liberdade, falando dos direitos naturais do homem, né, então, direitos do homem e do cidadão, que lembra, inclusive, um pouco a carta lá dos Estados Unidos, a Carta de Direito, lembra da Carta de Direito de 1790 alguma coisa? Então, a Carta de Direitos aqui do Homem e do Cidadão, ela lembra aquela primeira carta iluminista dos americanos, mas ela, inclusive, se aprofunda mais, com especificidades mais elaboradas, né? Aprimorando, por exemplo, a questão
de que ninguém pode ser censurado, seja por questões de fala contra o governo ou questões religiosas, etc. Ele vai falar de questões de justiça, de que ninguém pode ser acusado e condenado perante um tribunal sem ter tido uma investigação, sem se provar que aquela pessoa cometeu um determinado crime. Vai falar sobre os direitos naturais que todo mundo tem, que todo ser humano tem simplesmente pela sua existência. Então, vai ser um documento bastante importante. Eu vou deixar um link na descrição, que se você clica, vai abrir numa página a tradução, vamos dizer assim, da Carta de Direitos, né, do Homem e do Cidadão, para você dar uma aprimorada e entender do que a gente está falando. Mas é a oficialização, gente, de que o antigo regime está caindo, né? Porque o antigo regime é basicamente, então, a ideia, né, de um monarca absolutista e da interpretação de que as pessoas têm direitos de acordo com seus nascimentos. É uma mentalidade do período, né, de que de acordo com a classe social que você nasceu, o grupo que você nasceu, há direitos inerentes a você pelo seu nascimento e ponto final. E há distinção entre as pessoas de acordo com isso. Então, se hoje isso pode parecer bastante injusto pela nossa concepção moderna, ética e etc., no período era muito aceito. E é uma das principais bases para a gente caracterizar aí o tal do antigo regime. E com a Carta de Direitos, e falando da igualdade, falando, né, dos direitos de todos, e não só de alguns grupos por conta de nascimento, né, você está realmente oficializando que o antigo regime está caindo, certo? Enfim, é um ponto bastante importante de ser analisado. Em julho de 1789, né, então foi um ano bastante movimentado, né, já desde a queda da Bastilha em junho e etc e tal, a gente vai ter também a separação entre igreja e Estado como algo oficializado. Então, antes se tinha a igreja e o Estado como uma coisa só. E a partir então de agora, você vai ter a oficialização dessa separação. E o porquê do interesse nisso, certo? Se você observar as estruturas antigas, as estruturas medievais, as estruturas da monarquia, do período monárquico, né, da construção dos estados nacionais, então Luís XIV, o absolutismo, etc., você observa que a igreja é um recurso muito importante de sustentação do poder do rei. Então, existe uma troca, certo? Por que o rei se sustenta? Porque é justo o rei estar onde está? Porque esse rei é legítimo? Porque a igreja, em certa parte, argumenta de que ele foi escolhido por Deus, de que Deus o colocou. A igreja faz a coroação dele, né? E o poder religioso, a crença das pessoas, então acabam sendo direcionadas e manipuladas para a aceitação desse rei, do cargo e de quem está lá. Por outro lado, o rei também justifica a importância da igreja, uma vez que o rei adere à religião da igreja, obviamente. Então, é a religião oficial do Estado, é a religião do rei, é a religião certa, certo? E um acaba trazendo argumentação e trazendo sustentação para, enfim, exercer o seu poder, certo? A partir do momento que a gente está falando de todos terem direitos iguais, de não haverem mais distinções entre pessoas por conta de nascimento, de direitos, de justiça, de etc., se quebra esse paradigma da religião caminhando junto com a questão do monarca e etc., por questões, como a gente mesmo mencionou, de você ter uma neutralidade, né, dos dois setores e também pelas ideias iluministas em si, que vão falar sobre a liberdade religiosa, inclusive, alguns setores, que vão falar sobre a divisão de poderes, que vão falar sobre um monte de questões aí, de questionamentos, até inclusive a igreja, ao Estado e etc. E o iluminismo vai trazer aí a luz da razão, a luz, né, de você utilizar a sua razão para entender o seu contexto, e já não cabe mais justificativas de caráter religioso para falar de um monarca, certo? Então, a partir daí, a gente tem então a oficialização e a ruptura francesa aí desses dois poderes, vamos dizer assim, certo? Um último ponto para a gente não perder algumas dimensões aí importantes é que quando a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão fala da igualdade, ela fala de uma igualdade perante a lei, gente. Então, quando a gente pensa nisso, não dá para cair também num discurso iludido de que a partir daí se teve igualdade entre as pessoas, certo? Até porque os burgueses não são assim os mais interessados numa real igualdade, por exemplo, com um camponês pobre. Enfim, então a gente está falando de uma igualdade perante a lei. Então, de você participar, por exemplo, de um tribunal, ser acusado de alguma coisa e ser tratado de igual para um burguês rico, por exemplo. Mas na prática a gente sabe que os grupos ainda existiam, que havia uma grande diferença entre burgueses, pobres, nobres e clero e etc.
e não é simplesmente uma declaração que vai mudar isso assim do dia para a noite. As coisas são muito mais estruturais do que simplesmente um passe de mágica assim. Uma questão importante também quanto à política é que vai haver várias reformas administrativas na França, buscando então tirar a França do buraco, reorganizar as finanças, reorganizar tudo de modo geral, certo? E a França vai ser dividido em estados, né, em departamentos, como se fossem estados, e vai ter toda uma reforma, né, de território e etc. E um outro ponto ainda mais importante é que a Assembleia Nacional continua existindo, então, neste acordo que burgueses e reis fizeram, certo? Para continuar refletindo em como controlar aquela situação, como melhorar a França, como controlar a população e etc. E a Assembleia Nacional vai ter seus trabalhos aí até 1791 e a gente vai acompanhar isso. Mas o importante é que dentro da Assembleia Nacional passa a surgir 3 grupos distintos que participam das atividades aí, certo? E esses grupos têm alguns nomes, assim, conhecidos, mas eu vou usar os mais conhecidos aqui para facilitar um pouco e os termos que o vestibular mais usa. Mas às vezes você vai ver mais de um nome para esses grupos, certo? Então vamos pegar o mais conhecido aí para facilitar. Então, se antes a gente tinha burgueses, representantes que estavam lá unidos para fazer a Constituição, nananana, aqui a gente está no segundo momento, onde eles já estão escrevendo a Constituição, etc e tal, né? Onde já estão conseguindo mudanças, como a gente acabou de mencionar, e agora eles estão começando a se organizarem dentro dos seus próprios interesses, certo? E dentro disso a gente vai ter, então, 3 grupos. O primeiro grupo que a gente vai comentar são os girondinos, que são um grupo conhecido por ter ideias políticas mais moderadas, por serem os burgueses mais enriquecidos e por estarem normalmente alinhados, vamos dizer, aos interesses também da nobreza. Não no sentido da nobreza não pagar imposto, não é bem isso, mas no sentido de permanecer existindo a nobreza, né, de não cortar a cabeça do rei, então deixar o rei lá de boa comandando, que novamente é o grupo mais rico que tem interesse em manter uma estabilidade política e não em realizar grandes mudanças, certo? E vão ser os girondinos, que são os mais conservadores, vamos dizer assim, e os mais enriquecidos. Um segundo grupo bastante importante são os jacobinos, que acabam sendo representantes mais populares, né? E que vão ter caráteres mais radicais, de ideias mais agressivas e que muitas vezes são associados ao papel da maçonaria. A maçonaria é uma instituição, vamos dizer assim, não se dá mais hoje em dia para chamar de sociedade secreta, porque hoje em dia eles não são mais secretos. Se você for ver, eles têm até site próprio, enfim, já não é mais secreto, certo? Na época ainda se tinha isso do secreto e etc e tal. E a maçonaria tem participação, por exemplo, dentro dos colonos americanos, na independência dos Estados Unidos e seus interesses. É um grupo de irmandade, é um grupo que vai falar sobre um estilo de vida, é um grupo muito burguês, de ajuda burguês com burguês, né? Então ajuda ali entre os camaradas burgueses. E a maçonaria aqui também tem sua participação e ela é conhecida por estar mais na ala jacobina, buscando reformas mais radicais, né? Junto com os jacobinos. E o terceiro grupo é um grupo mais de indecisos, e aí você vai ter vários tipos de pessoas e interesses em particular. A partir deste momento aí, desses 3 grupinhos se formando, a gente tem inclusive uma denominação contemporânea sobre esquerda e direita. Então, você aí, frequentemente, numa conversa de domingo, ouve aí sua mãe falar que fulano é de direita, que fulano é de esquerda, que sei lá, né? E a gente aqui no Brasil tenta fazer caber de um modo que nem dá. Então a gente pega alguns partidos que nem estão muito nessa classificação, mas aí a gente não sabe muito o que fazer com eles. Então, isso aqui é de esquerda, isso aqui é de direita, e às vezes nem é tanto. Aqui, como que se caracterizou esse lance da esquerda e da direita? Os girondinos começaram aos poucos numa assembleia, né? Então, na Assembleia Nacional em si, começaram a se posicionar com a sua panelinha sentados do lado direito. Assim como talvez você tenha preferência por sentar do lado direito na sala de aula, pega mais o ventilador, a iluminação é melhor, sei lá porque o direito. Mas os caras começaram a sentar do lado direito, certo? Enquanto que os jacobinos começaram a se sentar mais do lado esquerdo, exatamente porque eles também eram rivais, eles não queriam ficar perto para poder conversar, né, sem que o outro ouvisse tanto, dar aquela cochichada e pensar nas estratégias, etc. Então se começa a formar esses 2 grupos. E a galera do meio, observando os 2 grupos ficando lá, né, aquela panelinha, ficaram no meio porque estava sobrando espaço, certo? E dessa característica, então, francesa, de um contexto específico, pegou esse termo, certo? Então, os girondinos, né, à direita,
E agora eu tô pensando aqui comigo. Eu não sei se tá em espelho. Talvez eu esteja apontando e falando direito, eu esteja na esquerda. Eu não sei. Eu tô na direita? Espero que sim. Então vamos continuar aqui no vídeo. Então, girondinos posicionados à direita que tinham um caráter mais burguês, mais conservador, alinhados à nobreza, né, que não queriam mudanças muito radicais, que não estavam assim, muito preocupados exatamente com os mais pobres, etc. e tal. E do lado esquerdo se juntam os jacobinos, né, a panelinha dos jacobinos, que são mais radicais, que têm ideias voltadas mais para as massas populares, são menos conservadores, e no meio tem a galerinha ali do centro que está entre uma coisa e outra, depende da ocasião, certo? E por conta disso, até hoje a gente chama partidos mais conservadores, mais burgueses, né? Que tem um caráter assim menos radical, nananã, muito associado a capitalismo, que aí é uma outra ideia envolvida também no meio, de direita, por conta dessa característica dos girondinos, e outros partidos políticos, ideias mais de esquerda, que posteriormente, lá na frente, vai vir Marx, marxismo, etc. Mas por quê? Acaba sendo uma ideia mais radical e menos conservadora, etc. e tal, a gente associou com os jacobinos e chama de esquerda. Daí que surgiu. Você já deve ter observado que a gente está querendo encaixar pecinhas em um contexto que não faz tanto sentido assim, né? Então, o marxismo nem existia na época da Assembleia Nacional Francesa aqui, de 1789, né? Então, às vezes, é por isso que não faz muito sentido. A gente quer caracterizar coisas em sentidos que, né, não é isso. Então, você chama algum partido, alguma pessoa de esquerda e ela nem é exatamente a ideia dos jacobinos tão radicais assim, mas ela também não está do lado de lá, então você chama do lado de cá e você entendeu? É daí que vem a terminologia moderna de esquerda e direita. E, gente, as coisas vão caminhando aí, né? A Assembleia Nacional continua seus trabalhos até 1791 e etc. Mas tudo muda, meus amigos, consideravelmente a partir de 21 de julho de 1791. E a gente tem que ter até um marco aqui neste vídeo, porque agora o negócio vai feder de novo, entendeu? Mas vai com vontade. Botei minha touquinha revolucionária. O rei, observando essas tensões todas que já estão acontecendo aí nesses 2, 3 anos anteriores, ele estava escrevendo cartas, ele e Maria Antonieta, para seus familiares distantes. Maria Antonieta, ela tem descendência austríaca, né? Ela é filha lá da casa dos austríacos, monarquia, blá, 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 blá. E observando a tensão, né? E o rei já estava numa situação onde ele era meio que refém da Assembleia Nacional. Não literalmente refém, mas ele já não tinha mais o papel e a importância, né, considerável que ele tinha antes por ser absolutista, etc. Agora ele não era mais. E observando tudo isso que está acontecendo, as negociações, etc., lá na Assembleia Nacional rolando, e ele tendo que aceitar devido a tudo isso, etc., as outras monarquias, como a austríaca e a prussiana, observam a mensagem que está rolando mundialmente, mas principalmente ali na Europa, certo? Então pensa, um bando de revolucionário se fechou numa sala do palácio e criou lá uma constituição e não sei o quê. A galera da rua ouviu esse discurso, ficou enlouquecida, invadiu a Bastilha, né? Então, baita de uma afronta pro bagulho, certo? E aí peitou os soldados do rei e fez uma baita de uma bagunça nas ruas, né, da cidade, de Paris, etc. E no campo, queimou senhorio, invadiu o lugar, saqueou tudo, pegou as terras. Se imagina que se essa popularidade dessas ideias se alastram ainda mais, porque tudo começou lá nos Estados Unidos, né? As ideias luministas, a independência dos Estados Unidos. E olha só, as ideias chegaram aqui, fizeram tudo isso, né? Agitaram tudo isso num contexto específico, etc. Mas as ideias deram aquela motivação para acontecer tudo isso. Imagina se essas ideias saem daqui e se espalha a notícia do que está acontecendo para, por exemplo, a Áustria, a Prússia, e as pessoas lá começam a lutar pelos seus direitos e fazer um monte de coisa. Imagina. Então, as outras monarquias ficam muito preocupadas pela mensagem revolucionária da tal da Revolução Francesa. E já preocupadas também com o rei, né, com a Maria Antonieta, que era, enfim, da casa lá, né, dos austríacos, etc e tal, eles organizam, junto com uma ala grande da nobreza que estava fugindo já fazia um tempo, né, nesses 2, 3 anos, da França, né, observando as tensões, observando essa população revoltada, observando tudo isso,
a nobreza começa a fazer suas malas e ir embora mesmo, ir para outros países ali da Europa e etc. E junto a essa nobreza, essa elite da nobreza, principalmente as alas mais militaristas e etc., se unem com os reis da Áustria, os reis da Prússia e começam a organizar o resgate do rei e também uma luta armada contra esses revolucionários, contra a Assembleia Nacional Francesa, os burgueses e a população e todo mundo, para tentar retomar o controle da França e recolocar o Luís XVI como um rei absolutista. E parte desse processo, então, a primeira coisa que eles precisavam fazer é retirar o rei da França para garantir sua segurança e dos herdeiros, da família real, etc. e tal. E nesse dia 21 de junho, é o dia onde o rei tenta fugir na calada da noite. Só que reza aí os relatos históricos de que aquela nobreza, aquele rei, né, super acostumado com uma vida luxuosa, não bota uma roupinha assim maltrapilha, uma roupinha de camponês pobre, pega uns cavalinhos e sai fugindo. Eles se organizam, né, com seus criados, com suas malas, com seus vestidos, com carruagem grandona gigante, e acha que ninguém vai notar que eles estão ali se organizando e entrando no meio da madrugada numa carroça gigante, cheio de gente, uma baita movimentação para fugir, certo? E no meio disso, o rei Luís XVI é pego, é capturado na calada da noite, junto com sua comitiva, junto com seus filhos, e não só ele é capturado, como olha a mensagem, o rei da França está fugindo porque está se organizando com outros exércitos de outros países para barrar a Assembleia Nacional e todas as mudanças francesas. O rei é considerado um traidor na França a partir desse dia. Então, se até então tinha como negociar, né, burgueses e nobreza, olha, se assina a Constituição, limita seus poderes e continua sendo rei, tá tudo certo. A partir de agora, não tem o que ser feito. A população francesa, principalmente a camada mais popular, sans-culotte, etc., olha para esse rei como um traidor. E se eles já não gostavam dessa realeza, inclusive lembrando que fizeram a caveira da imagem da Maria Antonieta, etc. e tal, agora piorou, porque ele era um traidor da causa revolucionária. E no meio disso, então, o rei é considerado oficialmente um inimigo da nação. Ele é preso no Palácio de Tulherias e lá ele vai ficar, ó, por um bom tempo, certo? E poucos meses depois se acelera aí os trabalhos da Constituição da França e em setembro do mesmo ano sai aí a Constituição Francesa, tornando a França uma monarquia constitucional. E aí fica aquela questão, tá, é uma monarquia constitucional, mas tipo, como assim uma monarquia se agora o rei tá até meio que preso, digamos assim, no palácio sem poder sair, considerado um inimigo da nação? Pois é, ninguém tava esperando que isso fosse acontecer, né, minha gente? A Constituição já estava sendo formada há um bom tempo. Como é que do nada você vai mudar assim? Ah, não, vamos fazer outra coisa. Ficou um problema técnico, certo? E no meio disso tudo, a Constituição então surge, né, assina-se, ela então coloca que o poder do rei será um poder administrativo. Aí o nosso poder executivo, por exemplo, que a gente já conversou bastante, etc. A Assembleia Nacional vai eleger, exercer o poder legislativo de legislar, de criar leis e etc. E o cargo dessas pessoas aí do poder legislativo, os tais dos deputados da Assembleia Nacional, vai ser um cargo de 2 anos de mandato, de duração, e vai haver uma eleição popular com voto direto e voto censitário para eleger essas pessoas. E aí, lembrando, gente, o voto censitário é o voto de acordo com a questão econômica, onde há uma taxa para se votar, e isso já limita quem que consegue participar disso, quem consegue pagar. E é uma marquinha aí dos burgueses querendo interferir nessas eleições, porque eles sabem que eles vão ter privilégios nesse sentido. O voto censitário, eles ricos vão poder votar, outras pessoas não, e eles vão eleger representantes com seus interesses, mais girondinos, etc. e tal, certo? Se você não entendeu direito esse lance do poder executivo, poder legislativo, tá com dúvida, não sabe muito bem essa matéria, tem um vídeo já, onde a gente conversa bastante sobre isso, explica tintim por tintim de todos esses conceitos. Volta lá, né, e depois volta pra cá de novo. E um outro ponto que você pode estar pensando é, mas desde, né, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, falando das pessoas iguais perante a lei, etc e tal, o que acontece com a escravidão nas colônias francesas? Pois é, gente, nada. Certo? Ou seja, só vale, digamos assim, toda essa conversa do iluminismo e etc. para os franceses, mas para os seus, digamos assim, escravos, né? É uma coisa bonita. Da colônia, não vale, não se aplica. E aqui na Constituição continua a mesma coisa, gente. Ninguém altera isso aí. E as colônias que a França tinha nesse período continuam tendo escravidão negra, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Enfim, contradições, certo? E um outro ponto bastante importante também é que com a declaração, né, a promulgação, né,
da monarquia constitucional, assinatura da Constituição, etc., se acontece, não, né? Enfim. Acontece o confisco de bens da igreja e dos nobres. Ou seja, o Estado confisca os bens do primeiro e do segundo estado, o que gera um pânico generalizado na camada de nobres que ainda vivia na França, né, o clero, a igreja, etc., uma vez que já fica aquele recado de que eles não estão, né, podendo escolher. E, inclusive, gente, toda aquela questão da igualdade perante a lei, né, da antigas ordens sociais, era a palavra bonita que eu estava querendo pensar aqui, né, lembrar daquela olhada, são extintas de fato. Então, a partir de agora, oficialmente, nobre é uma pessoa normal, tem que pagar imposto e os bens deles são confiscados numa teoria, né, numa ideia de que até então a sua vida tinha sido toda bancada com dinheiro, né, do governo, que no fundo são o terceiro estado que paga essa conta, e portanto os bens dele não pertencem mais a ele, porque foi sempre mantido pelo dinheiro, digamos assim, da população do terceiro estado. E nesse contexto, então, eles tomam esses bens. E os nobres que ainda não tinham saído da França resolvem agora, a maioria, sair. E aqueles que continuam na França vão ser severamente perseguidos de modo violento, com massacres e enfim, certo? E o contexto que a França tem, então, é de muita insatisfação popular com a figura do rei, que então é considerado um traidor, bastante também insatisfação com os burgueses, uma vez que o voto censitário não aplica, então, o direito de voto para a maioria das pessoas por conta da questão financeira, certo? Então, eles observam que aquelas representações da Assembleia Nacional, os girondinos principalmente, mas os jacobinos um pouco também, né, até então, não estavam atendendo, de fato, a população mais pobre, né, e eles também estão insatisfeitos. Que mais? Os burgueses girondinos tentam cada vez afastar mais, então, as alas populares do governo e, portanto, limitar os jacobinos para que eles não possam ser mais eleitos por essas alas mais pobres que não vão conseguir votar e etc. E acho que a gente pode colocar, então, também que com esse movimento todo, os principais líderes jacobinos começam também a ganhar um certo destaque, principalmente a partir da Declaração de Pünitz. Acho que eu tô falando certo, tá? Em agosto de 1791, a Áustria e a Prússia se unem, junto com toda aquela nobreza francesa que estava lá nesses países, para atacarem oficialmente uma guerra austro-prussiana contra os franceses e retomar o território francês e dar de volta para a mão do rei, certo? E é uma guerra oficial agora. E o negócio é tão sério que a Assembleia Nacional convoca a população e libera a arma para todo mundo, general, assim, geral. Todo mundo agora tem direito a pegar em arma, porque todo mundo vai ter que ajudar a proteger aqui o nosso território, né, da Áustria e da Prússia, que são dois países importantes do período e que estavam vindo aí preparadas para tomar o território francês. E essa questão de armar a população, de armar as massas, ela se torna algo tão sério que se cria, né, a Comuna Insurrecional de Paris, que vai ser um órgão, uma comuna, né, gente, tipo não sei como traduzir comuna, mas uma espécie de reunião, como se fosse uma grande assembleia das pessoas, para organizar o armamento da massa, né, da massa francesa para a defesa do território. E aí é que se intensifica realmente o tal dos massacres às pessoas, né, da nobreza, e enfim, porque a população tendo armas, a coisa sai completamente de controle. Quem agora vai dizer o que é o certo e o errado, certo? E literalmente as pessoas invadem a casa dos nobres, matam e abusam e roubam, enfim, muitos dos nobres que ainda estavam na França. E isso é bastante conhecido como um episódio triste da Revolução Francesa, enfim. O fato é que a guerra austro-prussiana, né, contra os franceses acaba que os franceses ganham. Contra muitas probabilidades, porque se você parar para pensar, gente, é um bando de massa com arma tentando se defender contra um exército oficial de dois países, né? Enfim, porém eles conseguem, são muito vitoriosos, e isso traz ainda mais prestígio para a Revolução, que é tipo, nossa, a gente é muito bom, velho, a gente deteve os caras. E a galera que organizava os jacobinos, as representações políticas principais, vão surgir muito desse contexto. Então, Robespierre, Jean-Paul Marat, falei certo? São figuras, né, que já tinham um grande peso dentro da ala jacobina, militando mesmo, escrevendo jornais, artigos, panfletos e participando, né, das reuniões, etc. Mas que agora, nesse momento, né, de extrema tensão e que eles saem vitoriosos, eles saem ainda mais, digamos assim, ovacionados pela população, aclamados, e os girondinos observam o perigo que isso está se tornando. E a coisa é tão séria, o crescimento e apoio jacobino nas massas populares, nas massas revoltadas e nos violentos, né,
são culotes, etc. O negócio é tão grande que observa as datas aqui. 20 de setembro de 1792, oficialmente se encerra a Guerra Austro-Prussiana, então, né, a Revolução Francesa ganha desses dois países, enfim, os seus exércitos. No dia seguinte, gente, 21 de setembro de 1792, a Assembleia Legislativa, ou seja, a Assembleia Nacional, é substituída pela Convenção Nacional. Ou seja, os jacobinos tomam literalmente o poder da Assembleia Nacional e fazem uma outra organização que é a Convenção Nacional, e agora os deputados vão ser eleitos por voto universal e voto geral, voto popular, voto direto. Não tem mais o lance do voto censitário, o que significa que as massas vão poder votar e vão eleger majoritariamente o poder jacobino, os representantes jacobinos, que vão agora dominar o cenário político francês. E como consequência máxima, então, desse processo, dia 22 de setembro de 1792, nós temos a proclamação da República Francesa. Ou seja, os caras, em questão de 3 dias, assumem o poder, né, os jacobinos, e fazem uma proclamação da República. Então, aquela Constituição, né, que a gente já tinha começado de 1791, uma monarquia constitucional, etc., cai por terra e se inicia uma República da França. E nesse processo, então, de república, gente, a gente observa cada vez um crescimento maior jacobino. Nos primeiros momentos aí dessa república, até tem uma certa liderança girondina, mas não que eles estivessem felizes com o que estava acontecendo, mas era num sentido meio de atender as demandas jacobinas, atender as demandas das massas populares para continuar tendo liderança, né? Então, tendo que atender as demandas desse povo, porque já não tinha muito como eles irem contra. Então, os girondinos é que estão aí na cabeça desse movimento, mas é por pouquíssimo tempo, porque logo realmente vai haver o atrito dos dois grupos, e os jacobinos é que tinham um grande apoio das massas populares, eram os jacobinos que estavam aí, né, com a bola toda no meio desse movimento, e vai se tornar uma república jacobina logo nos primeiros momentos, certo? Enfim, então, gente, por hoje a gente vai parar aqui. Na aula que vem, na aula que vem a gente então continua a partir da República Jacobina, e eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, comecem a fazer os exercícios relacionados com o nosso tema até aqui, e a gente se encontra então na nossa próxima videoaula, tá bom?